Aí o direito eu faço no último bloco, mas aí eu não sei o que eu faço, se eu me organizo, porque assim, a cidade é um programa de rádio, né? Então eu foco nos ouvintes, eu vejo que eles gostam muito dessa informação cultural. Aqui é perfeito. Perfeito? Pode continuar se vocês quiserem. Bom, vamos iniciar aqui o nosso podcast. Direito ao Ponto hoje está chique, né? Chique Nurt. A gente está em formato mesmo de podcast, o programa que inicialmente é de rádio. Essa semana não foi possível fazermos no estúdio lá da Novo Horizonte FM. E como fui convidada para o seu evento maravilhoso, né, Paulo Tadeu, aqui em Belo Horizonte, te sequestrei hoje para você participar do Direito ao Ponto comigo. É um prazer estar com vocês aí, nesse programa seu de rádio e falar com seus ouvintes aí. Obrigada, seja muito bem-vindo. E sobre o que a gente vai conversar hoje, então? Vamos falar um pouquinho do mundo jurídico na visão do açougueiro, já que é a sua especialidade? Eu acho esse tema ótimo, porque tem muitos açougueiros aí que não têm essa informação, ou trabalham contra essa informação. Informação sempre é bom chegar para eles, né? Mas qual é a visão que o açougueiro tem do advogado? Do açougueiro, o açougueiro ou o Paulo Tadeu? Então vamos lá, agora eu vou ter que falar. Ou o açougueiro Paulo Tadeu? O açougueiro Paulo Tadeu. O açougueiro Paulo Tadeu. A minha visão do advogado, eu não sei se é porque eu não tive sorte, também não acredito nessa palavra, não sei se eu escolhi os advogados errados ou se eu não pude pagar o advogado certo. Em todos os pontos, né, nós temos, todos os segmentos, tem pessoas bons, ruins. Para mim, a experiência foi muito ruim, em todos os casos. Quando eu fui réu, quando eu fui autor. Mas você procurou sempre o advogado já quando o problema já estava instaurado ali, né? Não. Nem sempre. Não, nem sempre. Eu procurei advogado antes, eu constituí advogado antes. E todos os meus casos, tanto réu como autor, ao invés de eu ter um amigo, eu tive um advogado virou meu inimigo. Nossa. Sim, em todos os casos. Não vou levar pro coração, o negócio é profissional. Quer dizer que se eu vou no açougue, vem uma peça lá muito cheia de gordura, pedir sem gordura, eu vou virar inimiga? Mas os advogados viraram inimigo, porque eles, eu tenho certeza, todos os advogados que eu constituí para trabalhar de alguma forma, eles pensaram muito só no dinheiro. Eu acho que o dinheiro não pode morrer. Pensou muito no dinheiro. Então, você teve a oportunidade de estar no meu evento ontem, e o que você viu lá? Primeiro, para o meu trabalho, é o meu cliente. Sim. Eu quero levar informação. Se eu não consigo ajudar a pessoa a ter informação, a ajudar um açougueiro melhor, até o rapaz que estava gravando o evento na mesa de som do hotel, ao final do evento, ele foi lá e falou: Paulo, eu queria te agradecer, eu estou saindo daqui transformado. O Chiquinho, né? Ele é maravilhoso. Do que eu ouvi aqui hoje, eu estou saindo transformado, estou saindo uma outra pessoa. Essa é a ideia, é você levar a informação, é você ajudar de alguma forma. Então, todos os advogados que eu peguei, sempre foi, primeiro o meu dinheiro, depois você resolve outro. Eu perdi causas que estavam, assim, 150% ganhas. Meu Deus. Assim, é triste ouvir isso, e eu te falo, assim, eu acredito muito nessa questão de pessoas. E eu acho que o propósito, ele tem que ser muito além do dinheiro. Na minha visão, eu falo muito isso. O dinheiro, ele é consequência do bom trabalho. Primeiro é a entrega. Você entrega o seu melhor e o reconhecimento, ele vai vir com aquilo. Porque quando você entrega o seu melhor, você está fazendo com carinho. E as pessoas, às vezes, procuram. Eu não falo só na advocacia, não. Porque gente boa e gente ruim tem em qualquer área. Todo lugar. Mas, infelizmente, os ruins acabam ofuscando os bons. E a questão do dinheiro, você querer esfaquear a pessoa, você se dá bem naquele momento. Mas o relacionamento duradouro é o que traz sucesso. E aí tem que ter a definição do que é sucesso para cada um. Eu me realizo muito quando a gente ganha as causas, né? Quando eu e minha equipe. Falei até que vou botar um sininho lá no escritório para a gente tocar bastante barulho quando sair a causa, porque é uma vitória, não só nossa a questão do dinheiro, mas por você ter o seu trabalho ali concretizado. E as pessoas iguais se unem, né? Engraçado isso. Eu também me realizo bastante. Teve um rapaz que veio de São Paulo ontem, eu estava tomando café no hotel, ele chegou e sentou na minha mesa, que ele veio para ir para o evento. E aí, o que ele me falou? Ele tem 20 anos de açougue e que o pai dele falou: agora vocês têm uma referência para seguir. Na minha época não tinha. Então ele me falou: Paulo, você é a minha referência. É uma satisfação. Exatamente. Né? Isso é melhor pagamento do que o próprio dinheiro em si. Mas eu fui infeliz, não sei se foi nas escolhas do advogado, ou porque quando você já vai procurar um advogado, você não tem a condição de pagar, ou ele vai entrar com essa ação para depois ganhar. Mas, olha, foram coisas absurdas. As causas
porque assim, ele tinha 110% de chance de ganhar, eu acabei perdendo. Eu tive uma causa que eu contratei uma advogada de uma cidade vizinha. No dia da audiência, era às 15 horas, o advogado chegou representando ela, que eu nem sabia quem era ele, e ele chegou 15 minutos antes lendo o meu processo. Existe uma prática que a gente chama de audiencista, né? A pessoa que só vai lá para fazer a audiência. Mas independente se é audiencista ou não, dá o seu melhor você saber e estar inteirado, né? Na minha visão. A gente sabe que cada um tem uma realidade, é muito complexo essa estrutura, mas eu também acredito, Paulo, Tadeu, que a gente passa por umas coisas na vida que são necessárias, porque todo dia a gente aprende. E são com os percalços que a gente aprende até a como não fazer, né? Em qualquer área. Então, assim, tudo tem um motivo. Na área da advocacia, a gente hoje tem um mundo de pessoas. E na minha área específica, que é o direito previdenciário, né? Fui 15 anos servidora do INSS, até pedi para sair. Era servidora concursada mesmo. E vi que não tinha perfil. Meu perfil era empreendedor. Então, saí, começar do zero. E o que eu vejo, o que eu tento construir hoje na advocacia pego causa que eu acredito, como se fosse minha. Se eu não acreditar na causa, eu não vou conseguir brigar por ela e aí eu não acredito que eu vou dar um bom retorno. Mas muitas vezes o cliente fala, doutora, a causa ganha, que até agora tem esse jargão, causa ganha, causa ganha. Eu não posso responder por uma decisão que não é minha, eu não sou juíza. Exato. Meu papel aqui é dar o meu melhor. O que eu posso me comprometer com o meu cliente eu vou dar o meu melhor. E eu espero que a gente ganhe, né? Afinal de contas, no êxito é que a gente paga os boletos, que não são poucos. Então, as experiências que eu tive, não é de causa ganha, é que quando você vai à justiça, você vai trabalhar por um direito que você acha que é seu. Sim, você tá mitigando, você tá pleiteando algo que você entende você entende que é seu. Pode pode chegar e que o juiz entenda diferente, que não é o seu direito. Mas, assim, nas minhas experiências, quando terminou um processo, eu tive um advogado que virou mais um credor meu. Por exemplo, eu tenho uma experiência de um advogado que ele fez um contrato para a minha empresa. Quando nós apresentamos o contrato para a empresa contratante, o advogado se recusou de tantos erros de português que tinha. Ele falou, eu não vou deixar o meu cliente assinar esse contrato. Ai. Aí o que a empresa contratante exigiu A empresa contratante exigiu que daquele ponto para frente o contrato fosse feito pelo advogado dela. Eu tinha duas opções. Ou, como ela já foi claramente que ela não aceitaria o advogado que eu estava, que eu constituísse um outro advogado, ou que eu fizesse com o advogado dela, porque ela tem um advogado que ela paga de confiança dela, que ela paga mensal para prevenir os problemas dela. Que, na minha visão, é o melhor caminho. Que é o melhor caminho. Ótimo. O melhor problema é aquele que você nem tem. Só que ele falou, Paulo, tem tanto erro de português nesse contrato que eu não aceito ele. Eu vou fazer o outro contrato. Então, fazendo outro contrato, a contratante falou, bom, como você tinha que me apresentar o contrato e eu recusei, quem paga é você. Sim. Ótimo, então eu vou ter que pagar o advogado dela, correto? Você que deu ensejo à margem. Exatamente. Aí o advogado que eu vim conversar, que era o meu advogado constituído, ele me falou, bom, eu trabalhei para você constituir um contrato. Então, o advogado da parte contrária deveria ter falado comigo e nós fazermos o acerto das palavras que ele achava que estava errado e a gente continuar o contrato. Só que é um advogado que ele é péssimo de feedback. Então você manda o feedback para ele, te responde daqui 3 dias, 4 dias, porque ele está ocupado. Um negócio bom para todo mundo, né? Exatamente. E a gente lidar com pessoas, eu gosto muito de me colocar no lugar do outro. O que Exatamente. Se eu estivesse ali, gostaria de receber. Então, mas o meu advogado constituído, ele não fez isso. Primeiro que ele não me dá um feedback. Essa é a maior reclamação que eu recebo. Exatamente. Por que você trocou de advogado? Ele não me dá um feedback, ele não deu um feedback para o advogado da parte contrária. E aí ele falou assim, Paulo, eu vou te cobrar o que eu teria cobrado de você, porque tem o meu trabalho. Bom, se eu discuto com ele ali, eu ia arrumar mais um credor, não ia? Sim. Porque ele ia entrar com uma ação para receber de mim. Ou eu falo para ele, não. Burro em ponta de faca, exatamente. Ou eu não vou assinar nada, e aí ele vai entrar com uma ação para tentar receber de mim. O que eu entendi? É desnecessário, você cria um problema que você não tinha. Aí ele falou assim, exatamente. Aí ele falou assim, ó, eu vou fazer essa parcela para você pagar em 20 vezes. Então tá bom, eu vou pagar. Eu paguei o outro advogado e paguei ele. Mas isso tem a ver com pessoas. Não, tem a ver com pessoas. Agora, é o comportamento do advogado, dele não dar um feedback, dele atender mal. Sim, porque o atendimento dele é péssimo. Existe uma demanda grande nessas questões. Exatamente. Ele não me dando feedback, eu não tenho como passar ao contrário, porque quando nós falamos assim, ó, feedback, o que é feedback?
Quando você não dá um feedback, é falta de interesse. E quando dá, esteja aberto, Exatamente. porque o cliente que critica é o que te dá a oportunidade de melhorar. Exatamente. Não é Então, verdade? quando você dá o feedback para o cliente, você já dá a informação de você. Então, nós temos um padrão de responder o mais rápido possível. Às vezes, até a pessoa pensa, ele está sem trabalho. Não é que nós estamos sem trabalho. É que quando nós respondemos o feedback para o cliente, nós já demos a resposta e devolvemos para ele Sim. o que ele nos informou. E ali ele vai decidir se ele quer nos contratar ou não. Só que esse advogado, ele não dava o feedback. Isso estava te dando agonia. Não me dando agonia por quê? Porque eu tenho um contrato assim, eu tenho prazo, eu tenho prazo, negócio. eu tenho profissionais a pagar, eu tenho uma empresa contratante que ele quer um documento para que assine para que você comece o contrato. A falta do feedback é como se a pessoa falasse, olha, o seu caso para mim não é importante. Exatamente. Né? Nesse tudo, quando ele dividiu para eu pagar em 25 vezes, eu aceitei pagar. Falei, então não vai demorar 25 meses para receber do jeito que ele quer, eu vou pagar para eu não ter mais senão vai virar um processo contra mim. Mas sabe o que eu acho interessante? Essa sua visão, infelizmente existem muitas pessoas insatisfeitas e quando a pessoa está satisfeita, ela não larga. Né? Não larga aquele profissional. Exatamente. Mas hoje no Brasil, existem alguns estudos, né, que eu já li em revista, a faculdade de Direito no Brasil, ela forma mais pessoas do que é do mundo inteiro somada nessa área. Você sabia disso? O que mais forma é a faculdade de Direito no Brasil anualmente do que todas as faculdades de Direito do mundo inteiro somadas. E as pessoas falam assim, olha, o que você acha de fazer Direito? Meu sonho é fazer Direito e tal. Aí muita gente, tá ruim, a pessoa reclama, né? Tá ruim, tem muita gente, advogado tá batendo cabeça. Mas no mercado desse, no mar vermelho desse, você só precisa entregar o combinado. Você não precisa fazer nem o além, porque eu acho muito bacana surpreender o cliente positivamente. O cara tá esperando um negócio, espera um negócio ao quadrado. Mas se eu sou o cliente, entrega, no caso, né, dessa experiência negativa, eu tive duas, né? Tive várias. Ao longo de toda vez que eu solicitei um advogado, que eu fui réu ou autor, eu perdi. Isso é empresário há anos, ou seja, existe uma necessidade. Existe uma necessidade. Então, eu mandei uma mensagem para o meu advogado. Se ele demorar 3 dias, eu perdi um contrato. Só que se ele defende um traficante, ele vai demorar 3 dias para responder? Ele não vai demorar. Então, por que ele quer entrar no meio empresarial se ele tem essa deficiência? Aí é questão de você não pesar só o dinheiro. Você tem que estar comprometido. Exatamente. E eu falo muito para o pessoal da área de previdenciário, tem crescido muito. Previdenciário é essa parte de INSS, de aposentadoria e tudo mais. E as pessoas falam, previdenciário dá dinheiro. A pessoa, parece que dinheiro brota, né? Parece que você vai lá, bota semente, não é assim. Você tem que aprender, você tem que buscar informação e você tem que fazer o melhor para o cliente. Sabia que na parte de aposentadoria é comum, às vezes a pessoa dá entrada, fica anos lá com recurso, e aí demora tanto a ter resposta que ela implementa direito numa outra regra. Então eu já atendi cliente que estava há 4 anos esperando e ia ganhar um salário, vamos botar aí, de 2.500. Aí ia receber um atrasadão. Só que agora ele implementou direito para pegar uma renda de 4.000. Então, assim, eu acho que o papel do advogado que nós fazemos lá no escritório é chamar essa pessoa, porque a aposentadoria ela é irrenunciável. Depois que ele recebe, meu amigo, vai ser essa renda o resto da vida. E ela vai decaindo, porque o reajuste não comporta a inflação. Então, você chama essa pessoa e fala, olha só, você tem a oportunidade de pegar esse atrasado, ou a gente esquece esse processo e você segue com essa renda daqui para frente. E aí vai depender da pessoa. Eu oriento que ela pegue a melhor renda. Embora, enquanto advogada, para mim não é o melhor negócio, mas o meu melhor negócio tem que ser sempre defender o meu cliente. Tem que ser o que é bom para ele. E, infelizmente, a gente vê algumas pessoas que elas nem questionam, nem chamam esse cliente para esclarecer. Porque é tirar o juridiquês e falar a língua do cliente para que ele entenda. Olha aqui, uma experiência que eu tenho é de uma ação onde eu fui réu e eu contratei um advogado. A advogada da parte contrária, que estava tentando fazer um acordo comigo, me tratou infinitamente melhor do que o advogado que eu constituí. Mas o que você está definindo assim, de tratamento melhor? Assim, de cordialidade, de interesse? De cordialidade, de interesse, de me dar feedback na hora que eu precisava, de fazer um acordo. Uma coisa que eu acho muito deselegante é chegar para o cliente com jargões jurídicos. Você exatamente. tem jargões na sua área que eu não conheço. E eu não conheço os seus. Então eu vou chegar cheio de jargão para parecer que exatamente. A pessoa vai ficar com mais dúvida do que quando chegou. Eu sou apaixonado por feedback. E eu acabei me apaixonando pelo feedback dela, porque eu tinha uma proposta, ela falou, isso aqui eu não consigo fazer. Mas vamos por outro caminho e encontrar uma solução. Aí o meu advogado, eu quero receber esse valor. E ponto. E tal hora. Parecia assim que... Não tem conversa. Não. E parece que todo dia que ele tinha dificuldade, um dia para fazer uma guia para mim,
eu tinha 30 dias para fazer essa guia, que eu tinha 30 dias para pagar. As custas judiciais? Isso. Eu nem sabia que tinha isso. Quem me informou isso foi a advogada da parte contrária, e não o meu advogado. Estava no escuro, né? Estava no escuro. Quando veio essa informação, a advogada da parte contrária falou, você pode ir lá na Justiça do Trabalho e pagar em 10 vezes. Eu tinha pago tudo já. Estava tudo certo. Teve uma parcela que, então, todo mês ele tirava a guia para eu pagar. Chegou numa parcela, eu atrasei. Eu não estava na minha cidade. Aí ele cobrou 3 vezes o valor da parcela para tirar a guia para mim. Como eu tinha mais 30 dias para pagar, eu falei, bom, no mês que vem, acho que será novembro, acho que dezembro. A pior coisa é você se sentir usado, né? A pessoa se aproveitando. Exatamente. Assim, né? Aí eu percebi, era realmente dezembro. E eu ia pagar dia 27, 28 de janeiro. Eu tinha prazo. Como nesse prazo eu estou na minha cidade, não tinha problema nenhum, vou chegar e pagar. Ele me mandou inúmeras mensagens para que eu mandasse as 3 parcelas para ele poder emitir essa guia. Agora ele estava muito interessado. Agora ele estava muito interessado. Eu falei, bom, ele está querendo alguma coisa para o Natal. Eu falei, doutor, mas eu posso pagar até janeiro? Por que eu tenho que tirar essa guia? Não, você me paga já? Porque dezembro já é tão pesado. Não, tudo bem. Então, dezembro já é dezembro. Mas a gente então, tem que ter essa sensibilidade. Exatamente. Também. Então, você me paga já e depois do dia eu tiro a guia para você. Eu fiquei revoltado pelo valor, porque era 3 vezes o valor da guia que eu tinha que pagar. Eu não tenho informação. Mas como eu estava com o tempo na minha cidade, o que eu fiz? Eu fui até a Justiça do Trabalho. Cheguei lá, abre meio-dia, eu cheguei umas 10h30. Você mesmo teve que se virar, isso, né? Cheguei, peregrinar lá na Justiça. Abre umas 10h30, abre meio-dia, acho que ou 10 horas, não sei. Sei que eu cheguei lá 1 hora. Uma hora antes de abrir, eu cheguei. A moça estava fazendo faxina lá, mas super me atendeu. O que o senhor precisa? Eu falei, eu tenho só um minutinho que eu vou falar para o moço lá. Ela falou assim, eu nunca vi isso. Quando existe boa vontade, não há dificuldade. Meu avô falava isso. A moça foi lá e conversou com ele, aí ela voltou e falou, olha, você está com muita sorte hoje. Ele vai te atender já, antes de abrir. Aí eu fui lá e expliquei pro rapaz, você tem no processo? Tem. Eu passei no imprimiu a guia, falou, você vai na casa lotérica, você paga lá e traz aqui de volta, que eu já vou colocar dentro do seu processo. Em 5 minutos, boa vontade, feedback, e o meu advogado cobrando 3 vezes. A tua angústia com essa questão é pungente. Então, assim, qual seria a dica que você daria para os advogados que querem entrar nessa área ou para os novos formandos, porque todo ano são milhares de pessoas sendo bacharéis de direito querendo ser advogados. É difícil você dar uma dica para essa área, porque ele vai entrar para a área de advogado. Se fosse para a área de açougueiro, eu dava uma dica fácil. Mas é sempre sobre pessoas. É sempre sobre pessoas, mas quando nós lidamos com advogados, as pessoas são mais difíceis, porque eles são donos da lei, me parece, né? Pelo menos é essa experiência que eu tenho. Vamos desconstruir essa história. Então, eu pelo acho menos que é essa experiência. Então eu vou dar a dica. Acho que é essa experiência que eu tenho. Para quem é advogado, quer advogar de verdade, raiz, você tem que abraçar teu cliente. Então, e para abraçar, você tem que entender o problema do seu cliente. Mas eu, nos meus processos, mesmo como réu ou como autor, eu nunca me senti isso. Eu nunca me senti abraçado. Você nunca se sentiu acolhido? Não, nunca me senti acolhido. E eu tenho um irmão, tem 76 anos, e aí a gente estava um tempo na minha cidade, a gente se reuniu no domingo na casa da minha irmã, e ele me falou assim, olha, eu, graças a Deus, na minha passagem por aqui até os 76 anos, eu nunca precisei de advogado. Eu falei para ele, meu irmão, que sonho. Porque toda vez que eu precisei, eu perdi. Eu fico muito triste da pessoa ter essa visão, mas olha, o meu objetivo é a gente reconstruir, não vou te falar desconstruir, não, porque se tem tantas pessoas insatisfeitas, é porque infelizmente a gente sabe que na maioria tem alguma coisa que não está certa, está muito errada. Né? Mas assim, eu acredito que a gente consiga reconstruir isso. A gente é advogado mesmo. Né? Eu estou presente da Comissão de Direito Previdenciário lá na OAB, eu gosto de trazer cursos para esclarecer, trazer essa outra visão. Eu acho que tem que... uma visão humana. Se você não gosta de pessoas, você já está no lugar errado. Já está no lugar errado. Você não pode ser advogado se você não gosta de pessoas. Bem, você vai... Por exemplo, eu fui ao médico antes de vir para esse evento. Se ela marcou comigo 10 horas, como que ela me atrasa meio-dia? Como que uma médica atrasa 2 horas para ver o meu exame? Ela não tem uma agenda? Quanto tempo eu demoro para fazer essa agenda e atender? Eu vou deixar 1 hora, 1h30? Aí ela te deixa 2 horas. Você está dizendo que o tempo dela é mais importante. Exatamente. Que talvez seja uma doença até muito séria. Então, né? mas aí ela me deixa 2 horas esperando que eu tenho que sair da minha cidade e andar 120 quilômetros para pegar um voo às 15 horas. O que eu faço? Como que eu lido com isso? Acho que é até uma falta de desrespeito isso. Se você está comigo, não acontece. É uma vez só e acabou. Não, porque eu respeito, porque da mesma forma... Não, e que a pessoa faz contigo é uma vez só e acabou. É uma vez só e pronto. Porque eu respeito. Se eu marquei 10 horas, se eu não chegar, alguém vai avisar você que eu morri. Nossa. Exatamente. Porque se eu estiver vivo, vai chegar a informação. Eu faço palestra há 15 anos. Eu nunca entrei 8h05 num palco.
uma inspiração. Eu nunca entrei 8 e 10, também. porque é um desrespeito. Por exemplo, no evento de ontem, de onde nós tínhamos pessoas no evento? Do Brasil Do Brasil inteiro. Manaus, Pará, Exatamente. Fortaleza, É Rio. justificável essas pessoas que andaram, pegaram Manaus. O cara saiu de Belém do Pará, fez uma escala, saiu do Pará, fez uma escala no outro, esperou 5 horas no aeroporto para trocar de voo, para chegar em Belo Horizonte, para ouvir o Paulo Tadeu. Agora, uma coisa eu falo, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Exatamente. Não é? Que a pessoa fica assim, Exatamente. quando vier perto de mim, gente, Isso. Então, vai mas, atrás. o que eu falo? Aonde está o meu respeito por essa pessoa que voou 3 mil quilômetros? Teve gente que trouxe a esposa. E aí, qual é o horário do Paulo? 10 horas. Aí eu entro 10 e meia. É como um jogador de futebol, que ele iniciou a carreira. Todo menino que quer ser jogador, ele sonha também em ser famoso e ser assediado. Aí ele fica famoso, quando chega no aeroporto, ele não quer tirar uma foto com a criança. É o preço. A pessoa quer ter as questões, mas Tem não paga sentido. o preço. Tudo tem um preço, Não né? tem sentido isso. O sucesso tem um preço, um custo muito alto que muita gente não quer pagar. E isso tem a ver com a invasão de privacidade. É a escolha que você fez, no caso do jogador de futebol, por Exato. exemplo. A questão do compromisso certinho. Você tem outras pessoas que estão numa situação envolvidas e tudo mais. Agora eu quero fazer um parêntese. Porque quando a gente para pensar nessa situação do descomprometimento, eu acho que isso é um descomprometimento. Falta capricho, falta interesse. Eu falo que tem lugar que parece que tem Rivotril na água, que a pessoa tá lá, chongamonga. A gente fala que a pessoa não vibra. E eu acredito que a vida é vibração, é energia. Então eu vejo um monte de gente, conhecidos meus, seus, certamente, indo para fora, para Portugal, Estados Unidos, tentar a vida lá, ok. Acho muito válido. Mas não é por falta de oportunidade aqui, não. Porque oportunidade aqui, para quem faz, meu amigo, tá chovendo. Porque você tem um monte de gente jogando o mesmo jogo que você, mas sem vontade, sem fome. Tá com um prato de comida na frente, olha quantos empresários ontem, né? As pessoas totalmente desassistidas, não têm a mínima noção dos direitos. E se eles tiverem, evita os conflitos. E aí não precisa descambar para a justiça. Porque o problema é que a gente tem um judiciário hiperinflado com problemas que nem eram para estar lá. Ontem eu comentei com um rapaz um caso, que foi até um caso civil, eu vi numa revista. O juiz viu a ação de uma senhora que moveu contra uma empresa que vende garrafa de café. Parece que era para vir 300 ml, veio 250 ml. Moveu a ação contra a garrafa. Você atravanca toda a máquina pública. Quando o juiz viu a ação, ele fez um cálculo. Olha só, tá dando a diferença de R$15 aqui, porque eles não entregaram os ml que tinha. R$15 tá aqui do meu bolso, encerrado a lide. Achei fantástico isso. Porque problema a gente resolve, mas tem gente que quer empurrar o problema. E aí eu penso que, assim, para você ter sucesso, para você... porque o sucesso não é só o dinheiro. Se for o dinheiro, o cara ele não vai conquistar. Porque senão quem tinha dinheiro não se suicidava, não era triste, não é isso? Exatamente. O dinheiro é bom, é óbvio. Porque, né, a felicidade... Como é que é? O dinheiro não traz felicidade, mas a tristeza, a pobreza também não traz. Mas ele é um complemento do algo a mais, da satisfação de você ter o teu trabalho reconhecido. E quando a gente para pensar nisso, eu não preciso ir para fora para buscar isso. Eu posso fazer isso aqui, empregar aqui. A gente tem um nome a zelar, né? Nas minhas experiências, nós estamos falando sobre direito, todas as minhas experiências com advogado, o meu grande problema nunca foi o advogado que estava me processando, e sim o advogado que eu contratei. A pessoa estava no teu time, não estava jogando. Experiência terrível. Então, falta comprometimento, falta ser mais humano. Mas isso agora mudou, tá? Agora mudou. Então, falta ser mais humano, que a gente fala bastante de pessoas. E aí, quando a gente leva pro treinamento de ontem, você viu ontem as pessoas perguntando, mas falta açougueiro. Tá faltando açougueiro no mercado. Falta açougueiro, falta médico, falta enfermeiro, falta borracheiro. Tá faltando tudo no mercado. Mas como eu abordei no evento ontem, os grandes mercados humanizadores não tem problema com açougueiro. Tem fila, né? Você até comentou tem fila. Tem fila, tem banco de currículo. Exatamente, mas por quê? Por que uns têm tanto, outros têm tão pouco? Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem. É que as empresas escravizadoras, os supermercados, que nós vemos numa cultura escravizadora, e os supermercados escravizadores são empreendedores que estão inseridos nele de ser um escravizador. Ele trata a pessoa como uma máquina, exatamente. Né? Saber E isso não vai sair. Não vai sair dele. O açougueiro acaba que o que vira o sonho de consumo dele? Ele precisa se preparar para ele ir para um supermercado humanizador.
E por que ele precisa estar preparado? Porque a empresa humanizadora, ela dá. Ela investe nas pessoas. Mas ela cobra. Sim, então você tem um padrão. É um padrão. Ela investe nas pessoas. Aí pega aquele açougueiro, olha, eu tenho tanto tempo, eu faço... Quando ele chega na empresa humanizadora, o que ela fala para ele? Ó, você é açougueiro? Ótimo. Você tem ideias? Nós vamos testar. Mas nós temos um padrão de trabalho. E se você não se enquadrar, você vai embora. É, porque tem fila. Porque tem fila. E aí porque a tem outro pessoa, chegando. sabendo inclusive dessa pressão psicológica, né? Porque a lei da oferta e da procura, né? A gente está aqui falando de Adam Smith, aí, pai da economia mil anos atrás, não, mas quase um século. E hoje a gente tem muito isso, se ele me mandar embora vai ficar sem ninguém, então eu faço o que eu quero. Só que as pessoas têm que fazer o que é o certo. E eu penso sempre quando for agir em qualquer circunstância, se coloca no lugar do outro e trata o outro como você gostaria de ser tratado. Não tem erro. Essa matemática não tem erro. E tem muito dessa, se eu for embora, não vai fechar o açougue. No humanizador, o cara se comporta, senão ele não sai. Não tem esse problema. Tem outro lá no então, assim, tem algumas coisas que falham. A turma pensa assim, o açougueiro não vai porque ele ganha pouco. Eu viajo o Brasil. O salário não é o problema do açougueiro. O que é o problema do açougueiro? Falei ontem na palestra, o salário não é o problema. Tá longe de ser a primeira coisa. Por que ele quer ir para um outro mercado? Porque ele trabalha no mercado escravizador, o salário dele é R$ 2.500, o cara quer registrar com 1.300. Será que essa economia de mais um salário é tão importante para uma empresa? Por que eu monto uma adega de vinho? Por que eu compro eu como empreendedor ou como empresário? Lógico que eu tenho que ter um bom carro, eu trabalho, porque não tem sentido eu trabalhar. Não tem sentido, para que você está trabalhando tanto? Tem que ter um conforto, né? Exatamente. Mas por que também economizar se eu posso registrar o meu funcionário com os 2.500 que ele ganha? Quanto isso vai custar para mim? O barato sai caro. Exatamente. Porque o barato sai caro. Para o açougueiro isso é muito interessante, porque está trabalhando com faca. Você abre incêndio com uma ação trabalhista certa, você não vai escapar, você vai ter Mas o açougueiro em si, quando ele está ali, do ele não está nem pensando, ele não está pensando em ação trabalhista. Ele está pensando no bem-estar dele, da família dele. Ali não, mas se você suga a pessoa, uma hora ela não tem mais nada para te dar. Aí vai gerar uma ação trabalhista. Aí a mulher vai falar para ele, meu filho, você tem que resolver, isso não está certo. Aí vai gerar uma trabalhista. Mas se ele está ali, se ele está registrado, um exemplo, aí eu ganho R$ 2.500, eu estou registrado com R$ 2.500. É um serviço de risco, serra elétrica, máquina de moer carne, pode cair ali. Se ele tem, eu estou afastado, eu estou coberto com o meu salário para ganhar em casa. Será que essa economia... Agora, por que ele quer migrar para ir para uma empresa? Não compensa. Não compensa. Mas por que ele quer ir para uma empresa humanizadora? Porque o supermercado humanizador, tudo que o açougueiro trabalha, ele recebe. Eu trabalho 3 horas extra. Ele vai receber. O combinado não é caro. Não é caro. A empresa humanizadora, o supermercado humanizador, ele faz isso. Quanto eu ganho de salário? Eu conheço açougueiros que trabalham numa empresa humanizadora, que aposentaram e que ganham mais do que amigo meu que foi dono de açougue e pagava 2 salários mínimos. Você pode ter sucesso em qualquer profissão. Eu dou muito exemplo do Gari, do Sorriso lá do Rio. O que ele fazia? Ele ia limpar Sapucaí feliz e contente, sambando, e hoje ele faz shows na Europa. Então, assim, qualquer emprego que você queira, qualquer trabalho que você exerça, tem que fazer coração aberto, tem que com felicidade, e você prospera. Agora, em relação a essa questão dos açougueiros, quando a gente para pensar nesse risco do negócio, é porque eu acho que a maioria dos donos de açougue, eles não têm noção que eles estão numa roleta russa. É uma roleta russa. Eu até falei ontem na palestra, se você tem um empregado que não está registrado e ele perde o braço dele, a mão, possivelmente você pode ter que arcar com a família com ele o resto da vida, se ele não conseguir emprego, porque você não fez o que a lei mandava, então ele não está coberto pelo INSS, certo? E aí, quem é que vai responder por isso? É o patrão que não fez o que deveria, causou um risco, uma sequela grave, né, permanente, incapacitante. Se ele tivesse coberto, a INSS arcava, não tá? Na justiça é possível que isso aconteça. E se falecer, então, tiver filho, criança pequena, vai arcar com a pensão daquela família. Então, eu acho que falta eles terem essa visão de que é uma roleta russa, sim. Que acidente pode acontecer qualquer um, certo? Correto. Para morrer, basta estar vivo. E aí, se acontece do cara, né, morrer no seu emprego, é melhor agir certo. Se você trabalha certo, não tem... Em muitos trabalhos de consultoria que eu já fiz, é assustador como as empresas, ou alguns açougues, alguns supermercados que eu estive, o ser humano passa a ser uma coisa insignificante para eles. É um número, né? É um número. No serviço público. E só vai mudar quando as pessoas entenderem. Teve um trabalho que eu fiz há alguns anos, e eu comecei a passar para a dona do supermercado que precisava ser dessa forma, que era a forma como eu via. E teve um dia que na hora do almoço, eu estava saindo do açougue e eu vi um garoto deitado no banheiro. Um garoto deitado no horário de folga
dentro de um banheiro. Eu fotografei e mostrei para a dona. Foi assim que você quer ganhar dinheiro? Porque não vai ganhar. Porque quando... Ela chorou. Que doido. Quando ela viu a foto. Porque quando você tem um funcionário que na hora de folga dele, que ele almoçou e deitou encolhidinho dentro de um banheiro para descansar, tá tudo errado. Tem que apagar e começar do zero. Porque como que ele vai voltar após esse descanso e produzir? Não tem como. Não tem como. Ele é um ser humano. Ela chorou e começou a cuidar de ter um refeitório. Porque você precisa cuidar. Que é o básico, né? Que é o básico. São condições básicas. Que é o básico. Até ela me perguntou, nossa, o que será que ele almoçou hoje? Será que ele almoçou o que eu almocei? Eu vou proporcionar isso para eles. Ali, ela acordou. Ela virou a chave. É muito bom você ter um funcionário Satisfeito, com orgulho de onde ele trabalha, né? Exatamente. Agora, a nível de previdência, eu queria saber, você sempre teve dentro do açougue, essa questão do auxílio-doença, das pessoas terem acesso ao auxílio-doença, eles sabem, por exemplo, da aposentadoria, dos direitos deles, que é possível aposentar mais cedo? Não, tem muitos que não sabem, não. Tem muitos que não sabem do direito, tem muitos que não sabem esse direito de insalubridade, se existe ou não insalubridade para o açougue, se a empresa tem que pagar ou não. Mas eles pedem o SB 40? Porque assim, o SB 40 mudou o nome, você tem noção do que eu estou falando, né, do documento. O SB 40, hoje ele se chama PPP, desde 1/1/2004. E ele deixou de ser SB 40 em 95, em outubro de 95. Até hoje as pessoas chamam SB 40. E assim, quando eu lido com o açougueiro, com o pessoal raiz mesmo, ele sempre fala, mas o meu SB 40. Então, assim, eu imaginei que talvez por isso eles tivessem essa noção da aposentadoria especial. Nós tem, ó, porque você tem muito trabalho do açougue, não é um trabalho muito agressivo, com que você viu ontem lá no treinamento, açougueiro falando que trabalha 14, 15 horas por dia. Eles vão passando essa cultura, ou às vezes para um filho, ou às vezes para alguém que chegou no açougue e não tem nenhum grau de instrução para entrar numa empresa maior, ele acaba indo para o açougue, e isso vai passando de geração em geração. Então, continua isso. Ó, eu vou arrumar meu sustento, porque eu tenho um filho, eu tenho uma esposa para tratar, e aqui está tudo certo. Então, eu não vou buscar esse tipo de informação. Está chegando a geração Z, que vem vindo trabalhar com novas informações. E tem mudado muito, né? E tem mudado muito esse quadro. E aí, a geração X está passando com essa dificuldade. Então, porque eu vejo, há um conflito de informações quando as pessoas estão trabalhando. Mas as empresas precisam olhar e ser mais humanizadoras quando estão cuidando desse trabalho. Porque você viu a gente apresentando no evento ontem a participação do setor de carne dentro do supermercado, sim, a participação do setor de carne dentro do agronegócio. Tem um impacto muito grande. Nossa, o consumo de carne no Brasil é fortíssimo. Então, nós precisamos olhar. Então, às vezes, o cara trabalhou no açougue, eu já vi açougueiro, que ele sempre defendeu os direitos do açougueiro enquanto ele trabalhava no supermercado. Quando ele montou um açougue, ele fazia tudo errado. Ele fazia tudo errado, tudo ao contrário do que ele pregava. Faço o que eu falo, né? Não faço o que eu falo. Ele era ali, ele trabalhava no mercado, ele era sindicalista, ele sabia todos os direitos do time todo. Quando ele conseguiu uma verba e montou um açougue... Ele passou por um processo de amnésia. Isso, ele passou por um processo... conveniente. Isso, esqueceu tudo, ele queria fazer tudo com o mercado. Tá, mas se você defendia isso, por que você não coloca o seu açougue para trabalhar de determinada hora? Ah, Paulo, mas aí não dá. Eu falei, então vai ter que trabalhar 14 horas também? O trabalho certo, ele é mais árduo, mas ele é mais sólido. Muito mais. E as pessoas às vezes querem o imediatismo, essa é a questão. Eu, quando atendo empresário também, eu falo, você quer a verdade dói, mas é essa. Ah, mas eu queria dar um jeitinho, meu filho. Jeitinho vai te trazer problema. Olha o nome, a gente o que começa errado não pode dar certo. Você vê os empreendedores do Brasil, quando você pega junto ao Sebrae o número de empresas que nascem e morrem em 3 anos e meio, o que é isso? É muito grande, né? É muito grande. Fala assim, é astronômico. Na pandemia, fechou 1.300.000 empresas fecharam na pandemia. Bravo. 500 e a gente que está aberto está ainda... 580 mil empresas não reabriram mais. E são empresas que tinham até 60 funcionários. Elas não conseguiram... Bastante gente. Bastante gente. Elas não conseguiram reabrir mais. E esse montante que vai até 3 anos e meio, são pessoas que vão empreender e que não tem um planejamento e tem um imediatismo no negócio. Sim. Eu vou trabalhar porque eu preciso comprar um carro. Eu vou trabalhar porque eu tenho que ter o meu colabora. E você viu ontem vi. O resultado disso no próprio treinamento. Mas o empresário ele tem que entender que ele tem que ter uma veia empreendedora, porque
Olha, você deixa de ter o seu da sua família, mas o dos teus funcionários está garantido. Você é sempre o último, você é o que trabalha mais. As pessoas ainda têm aquela visão que o empresário faz nada, é o cara que ganha tudo fácil. Mas na vida real, não é verdade esse bilhete, não é verdade? O empresário então, assim, acorda todo dia com conta. Se você já vai achando que vai sentar na janela, meu amigo, não vai dar certo. E eu acredito que é claro que o nosso sistema é extremamente burocrático. A gente conversou ontem também com o Israel, a parte tributária no Brasil é dificílima, a parte legislação é dificílima para tudo. Mas quando a gente para pensar, eu acho que as pessoas fazem as coisas sem saber se tem tino pro negócio. Ela quer ter o que você tem sem fazer o que você faz. Aí fica difícil. Né? E tem que ter veia, tem que ter estômago, tem que saber tomar decisão difícil, porque assim, ser bonzinho é fácil. O negócio é difícil ser justo. E justo com a gente. E eu tenho usado muito essa frase, porque o amadurecimento traz muito isso, né? Já fui Aline Mar, já fui Aline Boa, agora eu sou a doutora Aline Brandão, a sua solução. Não, tô brincando. Agora eu tento ser justa. Gostei, olha. Tem que ter bom humor. Não gosto, quer ver, se pedir a pessoa fazer um negócio, pessoa cara amarrada, qualquer um, funcionário. Eu prefiro que não faça. A vida, quando a gente leva as coisas com bom humor, as coisas fluem, né? A gente atrai. Então, para mim, é tudo sobre pessoas. E essa parte hoje, assim, o meu objetivo, eu, enquanto não só advogada, mas você mesmo falou, muito mais empreendedora do que advogada. Assim, perfeito. Me vejo assim, o empreendedor move o Brasil. E eu acho que nossa missão é impactar positivamente a vida das pessoas com o que nós temos. Cada um de nós temos um talento. Às vezes o cara quer o talento do outro. Meu amigo, foca no teu talento que tu vai dar certo, porque o talento do outro não vai dar certo. O meu, eu acho que é comunicação. Eu preciso disseminar o que eu tive a oportunidade de aprender. Né? E é muito satisfatório a gente ver que conseguiu garantir direito de uma família. Conseguiu mostrar para aquele cara que ele está trabalhando doente que isso não precisa acontecer. Ele tem condição de ter acesso aos direitos dele e tudo mais. Olha, ontem eu gostei muito, ao final, quando a gente estava atendendo os empreendedores lá, acho que você não acompanhou, mas teve dono de açougue lá que falou, Paulo, eu vou mudar o horário dos meus colaboradores. Então eu consegui levar essa mensagem para eles dentro do treinamento, que o pessoal... É muito satisfatório, né? Porque você causou um impacto numa família inteira, ele falou assim, né? Amanhã, a hora que eu chegar no meu açougue, os meus funcionários não vão trabalhar mais 14 horas por dia. Eu vou seguir o que você falou aqui hoje. Eles vão trabalhar 7h20 e vão para casa cuidar da sua esposa e do seu filho. É isso que nós precisamos, porque a empresa escravizadora... A pessoa feliz rende. Isso, mas... Trabalha melhor. Mas é muito difícil você levar... Ontem... Difícil. Nós não... Não, mas o que era ontem? Ontem nós não tínhamos... Aliás, não é ontem. Em todos os treinamentos meus, eu nunca tive um empreendedor escravizador. Olha que interessante. É porque a pessoa normalmente que busca esse conhecimento, ele está tentando melhorar, está tentando sair da caixa preta. E o escravizador, ele não vai em treinamento. É o mito da caverna, o cara está tentando sair. Esse pensamento retrógrado realmente é o cara que ele não vai nem passar perto. Não, o empreendedor não vai em treinamento. Isso está inserido nele. Treinamento é gasto. Por que eu vou lá ouvir esse cara falar? E aí você vê, Sócrates há milhares de anos atrás falou o quê? Só sei que nada sei. Exatamente. E eu falo isso, todo dia a gente aprende. Na minha área da advocacia é triste de ver algumas pessoas que acham que sabem tudo. E ninguém sabe tudo, você aprende o tempo todo. Eu já sei que no treinamento eu nem perguntei isso, eu só apresentei para eles o que é uma empresa escravizadora ou humanizadora, mas eu já tenho ciência de quem está ali não é escravizador. Porque escravizador não vai no treinamento. O resultado que você traz, fala por si. Essa é a questão, porque todos os açougues que você já ajudou, que mudaram a forma de trabalhar, hoje estão aí faturando milhões no ano, que é o que você cita. Exatamente. E eu fiquei triste porque eu acabei me evadindo ontem, né, furtivamente, para participar de audiência, porque assim, o dever me chama, né? Isso, corre lá, né? Então, não tinha jeito. E aí acabei perdendo alguns momentos, mas felizmente foi rapidinho e aproveitei muito. E sou muito grata, tá, Paulo, pela oportunidade. Bom, foi excepcional. Muito bom, Cidadana. Você viu que teve açougue lá, que a dona que foi minha cliente, ela não pôde vir, mas ela mandou os 3 gerentes dela para participar do evento. Então a gente conversou lá ontem à tarde, falamos, vamos levar essa ideia, a gente fez consultoria, alterou os resultados dela, mas eu também preciso mostrar para eles que quando você vai para a parte humana, você vai melhorar muito mais. Então eu fiquei muito feliz quando, no término do evento, quando o rapaz foi lá e falou, amanhã às 7 horas, os meus açougueiros vão estar em 2 turnos. Eles não vão trabalhar mais 14 horas. Nós vamos seguir isso. Eu falei, então faça para você ver se vai dar resultado ou não. Então, essa estigma, o açougueiro tem que trabalhar 14 horas. É o líder servidor, né? Isso, o açougueiro tem que trabalhar 14 horas, 15 horas. Não tem que trabalhar. Todas as empresas, todos os supermercados e açougues do país, que a gente criou essa estratégia, o resultado é animador. Cuidar de pessoas. Esse é o grande segredo. No açougue, em qualquer empresa. Então, os advogados também precisam ver os seus clientes
ou o que está lá, que ele está contra, que é uma pessoa. Comprometer com porque a causa. Exatamente, e ninguém... E se você não acredita, não pega, não tem nada de errado nisso. Então, o que eu vejo, ninguém vai entrar com uma... Quando você vai entrar com uma ação na justiça, você entra para defender o seu interesse. Sim. E aí, quando você constitui um advogado... Não pode ter conflito, ele tem que estar alinhado contigo. Ele precisa defender o seu interesse e entender que do outro lado, mesmo quando eu estou eu questionando uma causa minha, do outro lado tem um ser humano que de alguma forma ele errou. O caso que eu citei da aposentadoria, imagina se ele vai, eu vou pegar o atrasado, cara, esse homem vai aposentar com um salário pior o resto da vida, e quando ele ficar mais velho, mais remédio... Exatamente. E o que nós fizemos? Humanidade. Quando você constitui um advogado, é só para que, quando eu e a parte contrária, nós não chegamos num acordo. Sim. Entendeu? Então o advogado vai... precisamos buscar a justiça para que alguém fale. Eu também acho que o advogado ele tem que tentar articular a justiça. Vou te contar um caso que aconteceu comigo no escritório. Eu atendi uma empregada, né, eu sou pós-graduada em Direito do Trabalho, meu escritório faz também ações trabalhistas. Hoje eu tenho um especialista que trabalha nessa área. Mas no início do escritório eu atendi essa menina nova. Não, meu patrão não assinou minha carteira. Eu vou lá com a minha listinha, com meu checklist. O que aconteceu? Me conta como é que você trabalhava. Não, meu patrão ficou 6 meses sem assinar minha carteira, mas ela tinha carteira assinada, trabalhou 2 anos na empresa. Aí eu falei, tá, por que ele não assinou a sua carteira? Você levou a carteira para ele? Porque normalmente quando não assina mesmo. E ela tinha 1 ano e meio de carteira assinada e tinha 6 meses sem assinatura e estava questionando esse período. E queria colocar outras coisas. Aí ela falou, não, eu vou falar a verdade, doutora. Eu falei, tem que falar, eu sou advogado, vai sair daqui. Não, é porque eu estava recebendo seguro-desemprego. E ele sabia, então eu segurei minha carteira. No início eu não estava levando, ele estava pedindo, não estava levando, mas depois eu falei com ele, não, eu espero acabar seu seguro-desemprego do outro emprego. E aí eu assino, e assim ele fez. Aí eu pensei, poxa, essa senhora agora, era uma menina nova, né? Quer mover uma ação contra o patrão dela, porque ele fez o que combinou com ela, que ela pediu, para ficar com as 2 rendas. E eu falei para ela assim, olha, eu não pego o seu caso, não aceito o seu caso. Aí ela, ué, doutora, mas eu falei, não, eu não trabalho dessa forma, eu não consigo acreditar. Eu não estou aqui para te julgar, eu sou advogada, certo, você me falar a verdade, mas não vai ter como eu brigar pelos seus direitos se eu entendo que não há lide ali. Então, você tem que me indicar alguém. Eu falei, eu não vou te indicar ninguém. Foge o propósito. E é sempre assim, foi logo no início, o escritório tá precisando muito de dinheiro, e o patrão dela aceitaria um acordo. Mas aí, papai do céu, bota umas tentações na vida, a gente balança, mas quando a gente diz não demora para colher os frutos. E vem indicação. Então, eu acredito muito com isso. O propósito tem que estar alinhado. Se você não vai conseguir defender aquilo como se fosse para você, não dá. E dói a gente. Eu me coloquei no lado do patrão dela. Falei, isso podia acontecer comigo. A pessoa chega, conta a história triste lá. A gente, poxa, então tá bom. Então eu espero. E eu vejo muito... No teu ramo, você deve lidar com isso o tempo todo, com as histórias dos açougueiros, né? Porque o cara tá trabalhando insatisfeito, então ele tenta, de alguma forma... amealhar o que der do patrão dele que não tem a visão humanizadora. Eu acho, né? Quando a gente acha, não tem certeza, né? Que quando há uma ação trabalhista de um açougueiro para um dono de supermercado ou de qualquer outra situação, eu acho que nem é pelo dinheiro. É uma raiva que o cara pegou ali de trabalhar. É um ranço, né? A gente sente o ranço. Eu sinto o ranço também, né? O cara quer ir porque ele quer de alguma forma... O negócio é moral, é muito além, né? É muito além, não é pelo dinheiro. Eu acho que algumas ações trabalhistas, ele tem uma mágoa ali daquele mercado. Mas não são todas, não. Tem muita ação que infelizmente, assim, existe o oportunismo, existe ação que é real mesmo, não conseguiu ter conversa, mas tem umas que levam pro coração mesmo. Não tem? Você sente. Então eu vejo. Eu vejo quando você conversa com o açougueiro, ele fez isso, ele fez aquilo, ele podia ter feito isso. Porque se você trabalhou numa empresa humanizadora, foi dispensado, pediu para se desligar da empresa. A empresa pagou todos os direitos que lhe cabem. Vai buscar direito aonde mais? É tão bom ter as portas abertas, né? Deixar amigos por onde passou. Exatamente, sair sempre pela porta da frente. Em contratos que eu tenho de consultoria, eu também já tive falha, ninguém é perfeito, né? Já teve empresa que eu fiz trabalho, a gente fez trabalho de um contrato de 6 meses, resolvemos em 3 meses e pedimos para rescindir um contrato, mesmo a pessoa tendo que me pagar. Nossa! A gente rescindiu um contrato. Já tive contrato, aliás, em toda a minha carreira, eu tive um contrato que a pessoa pediu para rescindir. Um só? O contratante. Acho que é até um índice baixíssimo, né? Eu entendo que sim, porque são muitos contratos, né? São muitos contratos. Aí a pessoa pediu para rescindir um contrato, porque esse contrato envolvia mais profissionais do que só o meu trabalho.
e ela estava insatisfeita com um trabalho que um dos profissionais que eu coloquei realizou. É uma questão de alinhamento também, porque aí a pessoa tem que falar a mesma língua, você Exatamente, tem que ter, mas a gente aquela sentou, simbiose. Eu já estava sentindo isso, porque eu já tinha entregado o meu melhor. O relacionamento estava desgastado, não, né? o relacionamento com essa empresa nem desgastou, porque envolveu 3 profissionais, eu entreguei o melhor para a empresa dela e ela entendeu isso. Um outro profissional também, ela gostou, só que ela esperava muito e não houve a dedicação dele. Quando a gente chegou, ela falou assim, Paulo, eu gostaria de rescindir um contrato nosso, por isso. Eu já estava sentindo que não estava legal. Eu senti. Sim, e você entrou numa composição amigável ali que já resolveu Já resolvemos ali, chegamos na hora, ela falou, olha, eu vou pagar o próximo mês, tá tudo certinho, Paulo. Podemos fazer o distrato? Tá feito. Ontem eu cheguei a falar, né? Um dos maiores problemas é a comunicação. A comunicação, se vocês não têm lógico. essa comunicação, não. Isso ia descambar para a justiça. Mais um processo. Aí eu penso, atravanca todo um sistema quando você tem causas de pessoas que estão lá com risco iminente de vida. Você tem casos de saúde, casos mais sérios, mais graves, né? Mas esse pedido de rescisão do contrato do meu contratante jamais, em nenhum momento, me passou pela cabeça que eu ia chegar ao caso da justiça para definir isso. Mas ou que você não ia dar uma resposta para quem sejasse ela a procurar a justiça. De jeito nenhum. Ela falou, rescindiu ali em segundos. E de todos os meus trabalhos de consultoria, também eu tenho um trabalho que eu entrei numa ação contra a minha empresa. Isso eu tive que entrar, sabendo que nós conversamos. Você foi contratado... Eu fui contratado por uma empresa. Não é para dizer... A gente tem que buscar a justiça mesmo. Exatamente. Quando as partes não chegam no acordo. Mas muitas vezes as partes não tentam chegar. Não sentam para conversar. E é muito salutar você conseguir resolver o problema. Porque assim, no direito tem uma massa, a gente usa muito latim, né? Tem tempus rege actum. Eu uso muito isso para pegar a lei da época que regia. Mas eu acho que tempos rege actum, inclusive, no intuito de resolver hoje. Porque daqui a 4 anos, será que eu vou querer ficar olhando para a cara daquela pessoa que eu já não estou muito afim de ver? Senta com ele e resolve. Como é que a gente consegue resolver aqui? Eu acho que se tem a comunicação, se você acerta ali... Eu acho que a comunicação também é a chave. Né, se você perde um pouco ali, eu acho que às vezes até ganha muito. Eu vi um programa de televisão, e eu até apresentei no curso ontem, um programa de televisão, onde um estacionamento vendeu um carro para a mulher. Ela tentou por várias vezes que eles fizessem a manutenção dentro da garantia e ela não conseguiu. Então o que ela fez? Ela levou para a justiça. Ela não foi para a justiça, ela levou o cara da justiça, ela levou o Celso Russomano. Pronto, aí ele chega lá... para ele foi uma perda muito maior, porque cria uma publicidade negativa para a marca. Então eu fiquei pensando... E hoje em dia qualquer um é um repórter, exatamente, né? Qualquer um. Então eu fiquei pensando, um estacionamento com desnecessário, né? Tantos carros, deixar chegar nessa situação. E ela tentou, né? E ela tentou, o que ela queria. Ela tentou, disse que por 10 vezes. Então, por causa de R$5.000, o que você... Tanto que a hora que o Celso Russomano chegou, o advogado também chamava Celso, que veio para resolver o negócio, ele falou, ô Celso, levou lá para o escritório, em 5 minutos saiu com a casa pronta, nós vamos devolver. Rapidinho. Nós vamos arrumar. Mas é triste, né? Porque precisa chegar nesse ponto. Não é? Porque olha só, se atende, a pessoa pensa, porque eu vou ter custo. Não é? Se você atende bem aquela cliente, ela vai indicar os amigos dela. Não, olha só, se tiver qualquer problema, leva lá, eles são gente boa. E é fantástico como é que o boca a boca faz o teu negócio não só crescer, mas o reconhecimento, né? Eu gosto de assistir porque sempre passa de açougue. Sempre tem açougue. Aí eu vi um açougue no dia que o cara estava com carne moída expostas. Em alguns municípios, você pode expor a carne moída, que é sempre a lei da vigilância sanitária do município. Sim, é municipal, né? Municipal. É muito cacique para pouco índio, né? Você tem nossa, e aí então não tem problema. Cidade, peraí, que no açougue eu faço de um jeito, nessa outra cidade é outra. Mas aí, quando entra e você começa, é que nem a polícia, né? Quando entra, que chegou ali, o cara tá com a câmera, o cara sabe da lei. Aí, o gerente começou a afrontar o Celso. Ali na outra. Não, e levou pro lado pessoal, acabou. Levou pro lado pessoal. A câmera ligada, acabou. Com a câmera ligada. O que ele fez? Chamou a vigilância e chamou o delegado. O delegado levou a prisão e prendeu o gerente do açougue. Porque o que apareceu no açougue... Isso é crime contra a saúde pública, então, né? Isso é uma coisa séria. O que apareceu no açougue tinha que fechar o açougue, não podia permanecer aberto. Não, o que passou lá não podia. Tinha que fechar. E foi o que aconteceu. Lacrou o açougue e o cara foi preso. E me parece que nem tem fiança. Nesse caso. Aí depende, eu não sei qual é a lei que foi infringida ali. Então, mas quanto tempo? Mas tudo que tem a ver com vigilância sanitária, você está falando de saúde. Então, assim, a pessoa pode morrer. Uma infecção alimentar pode ser algo muito sério. Mas quanto tempo lacrou o açougue por 30 dias? Valeu a pena, era melhor. Se o açougue vende 500 mil por mês, o açougue vende 15 mil por dia.
Então, se ela acaba por 30 dias, e até um certo ponto ele estava levando... E mesmo depois que ele reabrir, ele já está com uma visão ali negativa. Então, as pessoas vão boicotar naturalmente. Pelo que passou nesse programa, vai boicotar o açougue. Eu até falei ontem, naquele momento de fala que eu tive, eu conversei com eles. Você daria para o seu filho comer a carne que você vende, do jeito que ela está exposta lá? Será que você limpa a sua bancada? Porque é tão agradável chegar num lugar limpinho. Todo mundo gosta de ser bem tratado, né? O cliente, o funcionário. Trata o outro do jeito que você gostaria. Mas em relação à carne, não é o açougueiro. O açougueiro está isento disso. É o dono do açougue? É o dono do açougue. O açougueiro recebe para fazer o que o dono manda. Sim, e aí quem não sabe fazer, não sabe mandar, né? Exatamente, mas quando ele vende a carne, até uma carne meio que não pode ser vendida para o cliente. O açougueiro sabe, mas se o dono mandou... Ele está cumprindo ordem, ele tem que garantir o emprego dele. Exatamente, garantir o emprego dele. O que ele pode fazer? Se essa carne está em deterioração, eu quero temperar ela para vender. O açougueiro sabe. Mas ele não pode jogar fora. Aí volta a roleta russa. Porque ele vende um negócio desse para uma pessoa que já não está bem, de saúde, o cara consegue comprovar que veio dali, gente. Então, mas... Isso é seríssimo. Mas nós temos que isentar o açougueiro dessa situação. Sim, mas eu tô dizendo o dono do açougue. Ele tem que saber qual é a ordem que ele dá, porque é roleta russa. Exatamente. Fecha o açougue dele e aí. Tem uma carne que ela entrou em processo de decomposição. Se o dono do açougue fala, tempera essa carne e coloca no balcão, o açougueiro nada pode fazer. Ele vai seguir a ordem. Ele vai seguir a ordem. Ou se ele fala assim, não, eu não vou levar, então eu vou descontar de você. Pra gente que é consumidor, o que a gente deve observar, assim, quando vai no açougue lá, nossa, a carne tá com cara de passada aqui. É verdade que eles usam uma tinta, às vezes? Tem alguns. Mas a qualidade de carne no Brasil hoje mudou bastante. Você vai no estado do Paraná, dificilmente... No estado do Paraná, se tiver um açougue que não tem RT, é clandestino. Porque o estado cobra isso. O estado do Paraná cobra. Eu falei isso no evento ontem. O estado do Paraná cobra. Isso, o estado do Paraná cobra. Eu vou abrir um açougue na cidade do Paraná. Quando você chegar na vigilância, ela já vai perguntar se tem RT? Não. Então constitui depois você volta aqui. É uma lei do estado do Paraná. Tem a municipalidade, a vigilância sanitária, tem as leis estaduais. É muito. O nosso sistema é muito burocrático. Então, mas quando você tem um RT, aí vem um açougueiro com aquela mentalidade de pobre. Porque pobreza tem a ver com mentalidade, não tem a ver com dinheiro. Exatamente. Bom, eu vou contratar uma RT. Quanto custa? Uma RT custa R$ 2.500 por mês. Ótimo. Mas vai resolver todo o seu problema, porque você vai ter que se enquadrar dentro do que ela quer. Sim. E aí, quando você tem que fazer com a vigilância... E você não é o único, os outros todos estão também nessa regra, né? E quando você vai ter que apresentar a sua documentação para a vigilância sanitária, não é você que está abrindo o açougue. É a RT que vai fazer isso. E vai estar tudo... Então, teoricamente vai estar tudo ok, exatamente. né? Porque você já tem Então, chegou... tem uma carne que está com problema. Quem responde? A sua RT. Tanto que nesse programa que eu estou falando do Celso, ele ia denunciar a responsável técnico pela qualidade da carne que estava dentro do açougue, porque ela não estava presente. Olha. Então, o estado do Paraná, ele exige. Os outros estados não, mas se você tiver um RT... Só o Paraná hoje que exige? Olha, que eu conheço... tem muitos lugares. Não é exigência, mas a pessoa pode contratar. Pode contratar. E vale muito a pena, porque você tem um responsável ali para aquela questão. Não precisa ser uma exigência do estado, de forma alguma. Isso é uma exigência sua de entregar para o cliente. Você tem que ter os seus padrões de qualidade, né? A melhor qualidade. Eu não posso contratar ainda. Ok, mas você consegue se organizar para futuramente você ter esse nível de diferencial? Então chegou o caminhão de carne, quem vai vistoriar a carne? Primeira pessoa que vai vistoriar, tem supermercado, quem vai vistoriar é o cara que recebe a nota. O que o cara da nota faz? Ele entende de carne? Não. Ele tem de nota, né? Entende de nota. Ele pega a nota. Lá. Quem que vai lá para receber a carne? O RT, ou o veterinário, ou masculino ou feminino. Ele vai lá, ele vai ver a temperatura do caminhão, que pode acontecer do caminhão viajar com a carne durante o dia todo com o termoquinho desligado. Isso influencia na carne, no teor da carne, na cor da carne. A RT vai lá e vai fiscalizar tudo isso. E como a RT faz? Quando ela entendeu esse processo, o caminhão está apto a descarregar, o pessoal está com o uniformizado. Ela dá o carimbaço lá. Ela carimbou. A responsabilidade é dela, ela já tirou. Viu, tipo assim, já conferi, tá tudo ok. Ok, aí ela vai passar pro rapaz da nota. Quando o rapaz da nota olha todo esse caminhão de carne, tá tudo em ordem, aí ele vai chamar o cara que entende da carne. Aí se eu gostaria de saber se o açougue que eu compro tem RT. Assim, mesmo não sendo obrigatório, eu sou do Rio de Janeiro. Entendeu? Eu gostaria de saber, você podia fazer uma propaganda, nós temos aqui o RT, né? Então fica uma dica aí. Uma dica então, quando o conferente pegou a nota, ele conferiu tudo certinho, aí ele vai chamar quem entende da carne, que é o gerente do açougue.
Ele que vai ver os cortes lá, Tudo. como é que vai fazer, onde Então, vai armazenar. nunca o gerente do açougue, no frigorífico, por exemplo, ele vai vistoriar o caminhão de carne antes que a RT. Então, a RT é necessidade. Não precisa ser que o Estado exija, ou que o município exija. Mas é por quê? Porque ela vai orientar com tudo que você pode fazer dentro das normas, dentro da refrigeração. Sabe que o Sul, ele é da muito à credibilidade. frente da legislação Anos. em si, né? A gente Anos. em todas Anos. na área previdenciária, né, que é a minha área Anos. principal. Eu trabalho com carne há muito tempo Nossa, já. eles têm uma visão, Anos. assim, legal. Muito do que a gente faz no país hoje é o que eles já estão fazendo há muito tempo. E dá uma credibilidade, porque às vezes você, o próprio dono do açougue, você fala para o funcionário, olha, a sua calça está amassada. Ele retruca o dono e continua com a calça amassada. Quando chega a RT, ele corre lá e passa. É mesmo. Dá uma autoridade, né? Olha que beleza. Exatamente. Você não precisa se indispor, já tem a Com figura ali ninguém. necessária. Já Isso tem é a muito figura, bom, isso é já. muito bom. Então, em muitas consultorias que eu fiz, o dono queria alcançar alguma coisa. Então, o que ele falava? Assim, Paulo, segura o rojão, porque eu falei que a consultoria não autoriza. Pronto. Ele queria uma determinada coisa. Ele queria um teste de ferro ali, porque se está funcionando assim, ok, vamos fazer funcionar. Ele queria levar isso, mas ele não conseguia. Parece criança, né? Mas é psicologia isso. Aí, às vezes, ele fala assim, aí ele fazia uma exigência na que ele queria buscar. Ele falou que Isso, foi o Paulo Tadeu que fez. Paulo Tadeu que pediu a consultoria. Você só mantém. Isso, só mantém. É. E ele me ligava. Eu vou Paulo, falar aqui, você sorri a cena. Isso, segura aí que eu já falei, tá dando certo. Eu acho assim, se você não tá É a mesma coisa. tirando direito de ninguém, esse negócio tá funcionando, tem que ser criativo, tem Não, que pensar então. fora da caixa, né? Então não há necessidade que o Estado determine que esteja um RT. Não há Nossa, necessidade. muito Se você, bacana. é muito benéfico. Pra mudar todos. essa visão também. Ai, o Estado pede. Não, mas Não. é bom. E Não é se bom? não pede, vamos fazer. É bacana. Ó, eu tinha uma visão que eu tenho exigência. defendido demais isso, porque nós às vezes temos um trabalho, não em parceria, mas nós estamos dentro do mesmo trabalho e tem um RT. E facilita muito, porque ela conhece as normas, ou é uma eu não sei se é nutricionista, eu acho que o veterinário não pode assinar, ou pode, não sei bem. Eu também não Eu faço não sei ideia, se porque é o como é muito veterinário. específico, né? Mas eu vim de um treinamento num estado aí que é veterinária. Ela é veterinária, moça. Ótimo. Deve ser uma veterinária com Deve ser alguma pós, alguma uma veterinária com alguma coisa, especialidade. Mas ela cuida de tudo, dá credibilidade. Olha, o cliente chegou lá, olha, eu levei essa carne aqui, não fez bem por causa do meu filho. O dono do supermercado, o dono do açougue, não vai nem conversar com o cliente que chegou de volta. Ele já chama RT. Sim, você tem a pessoa certa. Que é a pessoa certa. E aí ela vai responder pela qualidade da carne. A carne chegou, estava dentro dos padrões. E a própria RT pode questionar o frigorífico. É o máximo essa visão que a gente passa a ter. Exatamente. É um conhecimento que a gente traz para a vida. E ontem mesmo falei, as suas palestras não são só para açougueiros, existe esse nicho específico, mas serve para qualquer pessoa com uma veia empresarial que quer começar, porque é sobre pessoas, né? A vida é sobre pessoas, sobre o impacto. A gente está caminhando para o finalzinho do nosso Direito ao Ponto. Paulo Tadeu, eu quero agradecer muito por ter vindo aqui, ter aceitado o sequestro relâmpago, por ter me chamado para participar ontem, pelo evento que estava maravilhoso e impactou diretamente na vida não só de quem foi, mas de cada funcionário dessas pessoas e dos familiares desses funcionários. Isso é fantástico, é impagável, é muito além do dinheiro em si, é uma experiência única. Eu estou muito feliz de fazer parte disso. Eu também agradeço bastante por você ter vindo, por ter constituído você como a nossa advogada agora da Paulo Tadeu Soluções de Açougue, por você sair do treinamento e defender uma causa que não podia sair, então você foi lá só e defendeu. Só saí quando ganhamos, deu tudo certo. Obrigado por tudo, obrigado pelo convite e depois de poder participar e levar um pouco do que a gente pensa sobre os trabalhos, né? Sucesso para nós. Sucesso, amém. Para você que está assistindo também, muito obrigada pelo seu tempo. Inscreva-se no canal, não esqueça. E siga a gente nas redes sociais, DRA.Aline Brandão. Tua rede social, fale. Paulo Tadeu, Gestão de Açougues. Tudo junto. Divirta-se por lá que tem muita coisa. Gente. Tem muita informação. Estou muito feliz. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beleza. Foi? Vamos só fazer uma coisa que eu preciso. Tá. Pergunta para ele do software. Ainda bem que você tá aqui. Nossa, vou ter uma auréola agora na cabeça dele. Como é que você fala uma hora e meia e não fala do software? Só pra gente ter nossa rede de negócio. Agora, já tá gravando? Posso seguir? Vamos lá. Então vai. Aí vai ser uma outra tomada, né? É que não vai nem... Isso é para anúncio. Paulo Tadeu, eu como advogado observei que cada empresário que investe em sistema, ele maximiza muito, não só a rotina de trabalho, otimiza os fluxos, os processos,
e melhora o lucro, o menor impacto. E eu soube que você está agora com um novo projeto de software. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Ontem no evento nós lançamos o nosso software, que é o Rentabiliza. Nossa, que nome bacana, gostei, né? Hein? Rentabiliza. Rentabiliza, por quê? Rentabilizar dinheiro, lucro no bolso de quem tem açougue. Tem que fazer para escritório também, quero rentabilizar ainda mais meus escritórios. Isso. Software criado com o intuito de ajudar todos os açougueiros do Brasil que não têm acesso, onde a consultoria fica muito alta. E não é porque o Paulo Tadeu cobra muito. Não, porque hoje tem voo, tem passagem, tem hotel. E a gente já tinha esse projeto há 2 anos, a gente vem trabalhando sobre isso. Então, ontem foi lançado um software. É um software que vai ter acesso tanto grande supermercado, quanto pequeno, quanto açougueiro que vende 40 mil, 50 mil. Independente do tamanho, esse software, ele administra qualquer açougue. Ele põe rendimento de carcaça. Se você vai comprar boi casado, boi solteiro, boi individual, boi divorciado. Ele faz toda essa parte de gestão. Toda a parte de gestão de um açougue, de custo de operação, mas de Mas margem é muito complicado para o de açougueiro ficar atrás de um computador, né? Não dá para ele sentar, ficar atrás da tela do computador. Não dá. Como é que fica esse software de vocês para facilitar isso? Complicado é ele não ter gestão. Mas o software tem gestão. Mas é necessário que ele tenha uma lan house lá no açougue dele para cuidar disso? Como é que funciona? Não, porque ele pode fazer o controle dele no tablet, no celular, no computador. Está adaptado já? Já está adaptado. Se ele está nos Estados Unidos... Qualquer celular roda? Qualquer celular roda. Se ele estiver nos Estados Unidos e quiser controlar o software, ele vai controlar. Ele vai saber o quanto ele comprou, o quanto ele vendeu. Pode passar a viajar mais, a margem aplicada. O que o software vai ajudar muito? Trazer as informações que você percebeu que no treinamento de ontem, mesmo tinha dono de frigorífico lá, com 30 anos de frigorífico, que não sabia o que eu ensinei. Ele falou, eu aprendi aqui hoje. Então, por quê? Porque falta informação. O software vai trazer todas essas informações na palma da mão. E ajuda a precificar, então. Porque eu percebi que existe uma dificuldade muito grande de saber se o boi que você comprou é o boi que chegou, né? Isso. Se o boi que você comprou, se é o boi que chegou, o preço que eu paguei, chega inteiro, o software ele calcula isso. Ele calcula tudo isso. E ele, se não for dentro do que nós estamos planejando, ou que está dentro do software, ele rejeita. Mas é muito complicado mexer. Quanto tempo demoraria assim para a pessoa começar a aprender software? Acho que tem um pouco de informação em 2, 3 horas. Por exemplo, eu tenho coisa que eu demoro 3 dias, que alguém da minha equipe faz em 3 minutos. Então, mas tem muita facilidade. Muito bacana. E além dele ajudar na administração, você vai deixar tempo para outras coisas que você precisa se dedicar ao açougue. E você se inspirou em algum software para fazer isso? Como é que foi? Bom, tudo que eu fiz durante esses 15 anos que eu estou fazendo consultoria, eu me inspirei no que eu gostaria de ter quando eu tinha açougue e quebrei. É a tua criação, então. É a minha criação. Com as a pessoas Mari que entra bem, né? Exatamente. Essas suas quebras aí, agora é para impedir que outras pessoas quebrem. Eu queria que o software levasse para pessoas toda a informação que eu gostaria de ter tido lá quando eu tinha açougue. E hoje a pessoa meio que só quebra se quiser, porque se você quiser aprender, é só você andar com pessoas que já passaram os perrengues, você não precisa passar. Exatamente. É o que eu falei no treinamento ontem. Quando eu trago o pessoal para o treinamento para falar de açougue, então nós temos muito na rede social, você faz curso, você vende curso, você compra curso. Eu só falo o que eu vivi. Eu não falo de nenhuma outra pessoa. Experiência, bagagem real, né? Eu falo tudo que eu vivi. Quando eu criei o software, foi pensando no que seria se eu tivesse há 15 anos atrás um software igual ao meu. Então você botou dentro do sistema as ferramentas que se aplicam nos treinamentos, né, na mentoria, tudo que você desenvolveu que melhoraria a sua gestão da açougue. Tudo que eu desenvolvo em consultoria está no software. Parabéns. Um preço muito mais acessível. Pois é, um preço acessível, isso facilita bastante, né? Muito bacana. Obrigada por compartilhar com a gente essa informação tão importante, porque não tem outro no mercado, né? Nunca ouvi falar de um software de açougue no mercado. Eu nunca fiquei pesquisando sobre software. Olha que interessante. Com essas questões. Eu nunca fiquei pesquisando sobre software, que não é a minha área, né? Então, eu tinha uma ideia, eu era idealizador, e uma empresa que é parceira minha criou todo esse software. Uma startup, né? Uma startup criou todo esse software, que está com todas as não só ideias. Por ter criado, mas por ter conseguido tornar a realidade. Essa é a grande questão. Tornar a realidade. Então, parabéns. Muito obrigada por compartilhar conosco. Boa. Quer gravar outra do Rentabiliza? Rápida? Não? Tá tudo certo? Aí dá para levar a informação aí? Dá. Então, tá bom. Rapaz... eu quero gravar. Tá gravando ainda? Não, vou gravar. Só mais? Eu. Vou gravar do Rentabiliza pra você. Ótimo. Então. Olá! Eu sou a doutora Aline Brandão, advogada especialista no meio empresarial, previdenciário, trabalhista, e vou falar um pouquinho para você do Rentabiliza. O Rentabiliza é um novo software no mercado, foi desenvolvido pelo Paulo Tadeu, que é um dos consultores mais conhecidos a nível Brasil e é o número 1 em gestão de açougue. Você que é açougueiro sabe de quem eu estou falando. Esse Rentabiliza, gente, você vai ter o açougue na palma da tua mão. O seu celular, você vai saber se o boi que está chegando
ele tem lá todos os percentuais, cada ferramenta que o Paulo emprega todos os treinamentos dele, na mentoria, eles conseguiram colocar isso dentro do software. Ele se juntou a uma startup aqui do Brasil que tornou isso realidade. E eu falo para você, eu enquanto advogada, principalmente nessa parte empresarial, eu já vi muito advogado, muitas pessoas boas na área, muitos empresários com talento, perderem o negócio por não ter gestão, por não ter a visão do seu negócio integral. Então, eu me sinto meio que na obrigação de vir informar você que hoje é possível, que você tenha o seu açougue na palma da tua mão, sabendo tudo o que acontece e, de repente, consiga até passar um pouquinho de mais tempo com a sua família e viajar, sem perder a noção da tua administração lá. É isso. Tchau, tchau. Tá bom? Tá bom. Depois eu mando meu boleto do cachê. Tá bom. Ó, pode parar de gravar? Ai, pode, gente, Ou muito vocês querem fazer obrigada. mais algum corte, Não. assim? Alguma... Tá ótimo, acho que não. Fazer alguma coisa? Acho que não trouxe nenhuma de roupa. Ai, qual que é o seu nome? Você é tão legal. Paulo. Ah, Paulo! tá explicado. Tem que ser todo